Crescer é abrir mão do que era confortável. Você, empresária, empreendedora, que está aqui me ouvindo ou me assistindo, pode ser do YouTube ou do Spotify, sabe muito bem o que eu estou falando. Quando a gente começa a empreender, a gente começa quase como de coração, né? A gente não sabe muito bem o que vai encontrar no nosso caminho, na nossa frente, mas a gente sabe que é algo, né, ali dentro do nosso coração vibra para que a gente crie algo nosso, para que a gente tenha mais liberdade, para que a gente consiga fazer nossos horários, enfim, é aquele perfil de mulher que bem provavelmente já passou pela CLT, já passou por outras empresas e não conseguiu se encaixar dentro de um modelo tradicional de trabalho, que foi assim como aconteceu comigo. E a gente quase que se joga ali de forma emocional, eu vou fazer acontecer, isso daí vai ser tudo certo. Só que é algo muito mais sério e profundo do que quando a gente realmente estava empolgada ali para começar. Quando a gente vai buscar crescer a nossa empresa, quando a gente começa a entender que isso é de fato uma responsabilidade e que vai exigir que a gente se torne uma mulher muito mais responsável, uma mulher muito mais adulta, senão as coisas não vão andar, a gente começa a reparar que tudo que faz parte da nossa famosa zona de conforto é o que realmente começa a nos sabotar. Eu costumo falar que a única zona de conforto que a gente tem que buscar é a nossa zona de conforto na hora de se expressar, na nossa maneira de falar, na maneira como eu vou abrir a câmera para produzir um conteúdo. Ali eu defendo que a gente seja, assim, com a nossa zona de conforto, com a nossa zona de segurança. Porque eu preciso estar segura dentro de um ambiente em que eu me sinta confortável e confiante para colocar aquilo que eu sei para fora. Se eu não criar o mínimo de ambiente, né, confortável para que isso aconteça, bem provavelmente isso não vai acontecer. E você não vai conseguir ter coragem de se comunicar, de colocar tudo isso para fora, de expor os seus conteúdos. De resto, não tem. Nenhuma outra zona de conforto vai fazer com que a gente avance. Com certeza você já deve ter deixado de lado amizades de quando você começou há anos atrás e que hoje já não fizeram mais sentido, que você não levou para frente. Eu não consigo nem contabilizar. Eu falo que eu sempre fui uma pessoa tão focada em evoluir profissionalmente, em construir alguma coisa. Tipo, eu estou nessa terra para construir alguma coisa, para servir as pessoas, para construir algo grandioso para mim, para minha família. Eu sempre tive isso na minha cabeça. Sempre não, né? Depois de ter passado por traumas aí no mercado de trabalho, eu coloquei isso na minha cabeça, de construir coisas maiores. Só que quando a gente tem essas sensações, a gente precisa fazer com que a nossa personalidade, o que eu enxergo de mim como pessoa, como mulher, acompanhe o tamanho e a proporção de tudo aquilo que eu estou enxergando lá na frente. Se você tem grandes sonhos para o seu negócio, pense em fazer sua palestra, pense em fazer seu evento, pense em fazer seu curso, qualquer sonho que você tenha com o seu negócio, pense nele. Se você se enxergar de uma maneira muito pequena, sabe, perto de tudo isso que você está construindo, bem provavelmente significa que você precisa mudar os hábitos do seu dia a dia, as pessoas que também fazem parte do seu cotidiano, todas as ideias e conceitos e práticas que você tem alimentado diariamente, bem provavelmente isso é um sinal de que você precisa mexer em tudo isso. A gente precisa conseguir nivelar tudo isso que eu estou projetando para o meu negócio, para a minha carreira, com quem eu sou como profissional, como mulher. Já ouviu aquela frase que a gente só vai conseguir conquistar tudo isso que eu estou imaginando e sonhando se eu me tornar essa pessoa que conquista tudo isso? Vou te dar um exemplo. Eu já falei em outros vídeos, em outros programas aqui, você já deve ter ouvido, que eu sempre tive vontade de criar um canal no YouTube. E eu sei que para crescer a minha imagem, crescer o meu nome dentro do mercado, ser vista cada vez mais como uma autoridade naquilo que eu falo,
posicionamento, marketing, vendas, esse universo digital, eu preciso fazer algumas coisas até chegar lá. Não tem como, projetando tudo isso que eu imagino, eu ser aquela pessoa, aquela profissional pequena, com aqueles hábitos, com aquelas manias, com aquele certo conforto que me rodeia ali. Eu preciso romper com padrões confortáveis, que é muito mais fácil eu não ter que me arrumar, não ter que produzir um roteiro, pensar no tema que eu vou trazer, me expor aqui e de repente ser algo que vai ser desconfortável no começo. Assim como era muito mais. No começo até pegar o jeito, tirar aquela ferrugem que eu costumo falar para gravar os vídeos, você vai suar, você vai gaguejar, você vai dar play 900 mil vezes porque não vai ficar bom. E muitas vezes até aquela sua vozinha, sabe? Aquela voz que fica aqui dentro vai surgir e vai começar a te falar coisas para ir contra você. Não dá nem para entender, né? Se a gente é muito autocrítica, por que a gente não se ajuda? Mas não, você vai ouvir várias vozes que também são as suas sombras. Mas eu entendi que para conseguir alcançar tudo isso que eu estou desenhando para o meu negócio, eu preciso me expor. E para isso eu precisaria vencer uma barreira de comunicação e de exposição, que é o que eu mais defendo com todas as mulheres que eu trabalho, com todas as especialistas. O maior dom que toda expert tem que dominar dentro da internet é o dom da comunicação. Eu preciso entender se a minha oratória é ruim, eu preciso entender aonde que está o meu desafio. Eu tenho dificuldade em produzir conteúdo, mas em que momento? Em desenrolar esse conteúdo, em colocar para fora tudo aquilo que eu penso. Aonde que está o meu problema para que eu possa investir em melhorar aquilo, saber de maneira mais certeira aonde que eu preciso atacar. Não tem como a exposição, mostrar o seu rosto, tudo aquilo que a gente consome hoje em dia em todas as redes sociais, não só aqui no YouTube ou não só aqui no Spotify, a gente está consumindo o tempo todo de outros influenciadores, de outros especialistas. E na minha cabeça sempre ficou, por que não ser eu uma dessas profissionais que influencia outras pessoas? Por que não ser eu, quando alguém abre o celular e está consumindo um tipo de conteúdo, por que não ser eu ali dentro contribuindo, eu ali dentro crescendo? E eu defendo que todas as profissionais deveriam fazer isso. Uma porque contribui com as outras pessoas, outra porque te faz evoluir como profissional, né? Como ser humano. Eu acredito que a gente romper aquilo que não é confortável para a gente faz a gente evoluir demais. Eu aprender novas habilidades, então eu não tenho o dom da comunicação. Tudo bem? Isso é uma habilidade que você pode desenvolver. Mas todas essas profissionais podem vir para a internet e encontrar o seu formato de conteúdo para crescer os seus negócios, atrair mais clientes, atrair mais alunos, descobrir no meio do caminho para onde, que rumo que o meu negócio vai levar. Lembra? A gente começou a empreender por vontade, pelo nosso coração, e quando a gente rompe essas paredes que são as nossas zonas de conforto, a gente começa a enxergar coisas lá na frente que muitas vezes no começo a gente não enxergava. Vão surgir oportunidades, de repente, de você participar de eventos, de você palestrar, de parcerias que jamais aconteceriam se você estivesse fazendo unicamente aquilo que você ama fazer, que muitas vezes é só a sua profissão, aquilo que você se formou. Vou dar um exemplo. Eu me formei em design e eu adoro criar. Então, se deixar, eu posso ficar o tempo todo atrás de um computador criando alguma coisa, criando arte, criando conteúdo. Eu posso ficar o dia inteiro atrás de um computador criando, tá? E sem perceber, isso começa a consumir o meu dia. Aí eu falo, opa, eu não estou reservando tempo suficiente para produzir, para gravar vídeo, para gravar um Reels, para alimentar o meu canal no YouTube. Então, eu preciso ter um radar para entender aonde que eu estou dentro do meu ciclo ali vicioso, né, do meu dia, e que está impedindo, assim, está quase que engasgando a minha evolução. O mesmo para o ambiente que a gente está. Quando a gente empreende, muitas vezes a gente se isola. Eu costumo falar que empreender é um ato um pouco solitário, porque eu preciso descobrir
e dar conta de muitas coisas. De repente, a habilidade que eu tinha, que foi o que me levou a empreender, que era a minha paixão, que era a minha profissão, ela quase como tem que ficar de lado diante de tantas coisas que a gente tem que dar conta e dominar como empresária, né? Saber de gestão, entender sobre metas, entender sobre vendas, muitas das coisas que não são as nossas habilidades que nos impulsionaram a começar um negócio. E a gente acaba se isolando um pouco e tornando essa jornada um pouco solitária. E de uma certa maneira, numa fase, pode ser até interessante. A gente precisa desse momento para estruturar nosso negócio, para trabalhar o nosso autoconhecimento. Mas o tempo todo nisso, eu começo a ficar sem uma rede de networking, sem uma rede de pessoas legais que podem me impulsionar, que podem mudar minha energia, que podem me tirar daquela mesmice. Toda vez que eu vou em um evento, seja uma mentoria presencial, algum grupo assim, eu não sei você, mas eu já volto com a energia renovada. Parece que as ideias ficam mais claras, surgem novas ideias, a gente meio que alimenta aquele gás que muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente acaba perdendo. Porque nem todos os dias vai ser sobre amar aquilo que a gente faz, né? Quando isso daí se torna uma responsabilidade de adultas, a gente vai ter problemas, a gente vai ter desafios e é muito fácil a gente perder a mão, desanimar. Então, quando eu estou chegando nessa energia, eu já entendo que eu já estou numa zona de confortinho. Opa, estou nos lugares confortáveis, quase como ficar ali no sofá, embaixo de uma coberta, assistindo Netflix, sabe? Aí já acende um alerta. Será que não é o momento de eu me enfiar em algum evento? Será que não é o momento de eu me conectar com outras pessoas? Porque observar o ambiente que você está vai fazer toda a diferença no quanto você está sendo ambiciosa ou não pelo seu negócio. Às vezes você olha e fala assim, isso aqui tá bom, imagina, olha, meu ciclo de amizade, de todos ali eu tô o melhor, ou tô igual ali todo mundo. Imagina, da onde eu vim, da minha família, onde eu tô já é maravilhoso, nunca ninguém conquistou aquilo que eu consegui conquistar. E aí você começa a se nivelar por baixo, por baixo. Sempre falo que tinha uma frase que eu tinha raiva de ouvir, que era, mas tem gente muito, por exemplo, mas tem gente muito pior do que você, tem gente passando por muito mais dificuldade, sabe, para tentar nivelar e falar que, então, beleza, eu tô bem, então assim tá bom, acho que eu tô querendo demais, aí você acaba ficando no mesmo lugar e não consegue avançar, porque, obviamente, o que vai estar mais lá na frente vai exigir mais esforço mais inteligente muitas vezes, vai exigir mais tempo, vai exigir mais dedicação, vai exigir que você chegue lá e fale assim, meu Deus, eu não manjo nada sobre esse assunto, eu vou ter que ir atrás, eu vou ter que investir num curso, eu vou ter que aprender, né, do zero praticamente, quantas habilidades a gente não tem que aprender do zero quando a gente empreende, porque a gente simplesmente precisa dominar aquilo e nunca vai ser confortável, nenhum início de nada. Pega academia, se você não faz academia, começar uma atividade física, meu Deus, quantas mulheres têm dificuldade de começar uma atividade física e depois isso se torna normal, isso se torna parte do dia a dia. Até você chegar num patamar que vai se tornar normal de novo. Para você ir para o próximo, vão ter novidades, vão ter coisas novas, o tempo inteiro vai ser dessa maneira. Se a gente quiser evoluir cada vez mais, mais e mais, eu espero que em nenhum momento você fale que agora tá bom. E não é sobre ser ingrata ou não reconhecer tudo aquilo que a gente tem ou já conquistou, mas é realmente não olhar e falar, então assim tá ok, porque a sensação de parar de evoluir, de parar de se desafiar é muito grande quando a gente chega nesse pensamento ou quando a gente chega nesse lugar. E é importante a gente saber que cada uma dessas fases, não sei qual você está passando, se você está no começo de empreender, se você é sozinha, se você está já no outro degrau em que você está
entendendo que precisa gerenciar uma equipe, então é outro papel que você tem que ter. Não é o papel da sua profissão, é outro. É um papel de liderança, é um papel de treinar essas pessoas. Quantos desafios diferentes. Então, independente se o seu faturamento hoje é 5, 10 mil reais, ou se ele é 100 mil, ou se ele é 1 milhão, a gente precisa ter na cabeça que cada uma dessas fases a gente sempre vai precisar romper com um lugar que um dia já foi confortável para a gente. Esse aqui é o nosso programa Abre a Boca e Lucra Mulher, um espaço para te encorajar a colocar a sua voz no mundo, se posicionar com mais excelência para atrair os melhores clientes e, obviamente, ser muito bem paga e reconhecida por aquilo que você faz. Se você quer dominar a arte de se expor na internet, comunicação, imagem, criação de produtos, vendas, marketing, você está no lugar certo. Então se inscreve aqui no canal do YouTube se você gostou desse assunto, se você gostou desse nosso papo. Tem muito mais conteúdo aqui dentro também toda semana. Ou pode ser que você esteja me ouvindo pelo Spotify, porque nós também estamos lá. Então você já sabe que está em casa, vai viajar, está no trânsito, quer ouvir Spotify, que eu adoro, você também pode me ouvir e aí a gente começa a crescer, juntas. Compartilha com outra amiga empresária que também precisa desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que aqui a gente vai criar um ambiente muito mais rico para que mulheres prosperem ainda mais. A gente se vê no nosso próximo papo.